a face do sol que está acima da terra. A Bíblia vai nos dizer, igreja, que então ele vai bolar esse pano. E estava uma noite chuvosa. E então ele vai observar de longe, ele vai ver o seu servo à porta do palácio real. E ele vai ver isso. E ele vai perguntar: por que você não foi para sua casa, como eu lhe dissera? Por que você não se deitou com a sua esposa? E o seu servo vai te responder: não é lícito eu descansar, me deitar, descansar na minha casa, enquanto os meus irmãos, os meus servos e os meus amigos estão em peleja lá no campo do exército. Não é lícito eu fazer isso, porque em amor dos meus irmãos, não vou fazer isso. Aqui nós vemos, igreja, um servo leal a Davi, porque ele estava em crise de guerra, mas mesmo tendo a ordem do rei, ele lembrou daqueles que estavam no deserto, ele lembrou daqueles que estavam na peleja, e ele foi fiel a tanto ao seu rei, a tanto aos que estavam no deserto. E a Bíblia vai nos dizer que Davi, então, vendo que algumas coisas estavam saindo de fora do pano, ele vai acrescentar mais uma coisa ao pano. Ele vai bolar mais um pano. E ele vai mandar ele voltar para o campo do exército. Só que agora com uma carta, a qual esta carta vai estar escrita. Davi vai falar para ele enviar ao seu primo, o primo de Davi. Aí ele vai enviar a carta ao primo de Davi, dizendo bem assim: mate, ponha na linha de frente este guerreiro que está sendo o mensageiro carregando a carta. Não deixe este guerreiro que está mandando esta carta voltar vivo. E ponha ele na frente do exército, na linha de frente. E quando ele for para atacar, que os de trás dele venham se afastar, para que ele seja consumido. E a Bíblia vai nos dizer que o primo de Davi vai fazer isso. Ele vai pegar e ele vai ponhar ali Urias, esposo de Betseba, o Eteu, na frente da linha do exército. E eles vão pelejar. E quando eles vão pelejar, quando o Eteu vai para frente, na linha de frente, os que estavam atrás dele sumiram de trás dele e voltam para trás, para que ele seja pego pelo exército do inimigo. E Davi, feliz, achando que o seu plano funcionou, achou que estava tudo de boa, porque só ele, o primo dele e a esposa dele sabia do que ele havia feito. Mas ele se esqueceu que ele tinha um amigo e que ele tinha um Deus do céu que cuidava 24 horas. Ele se esqueceu que o Altíssimo do trono enxerga tudo e nada se escapa. Mesmo que os seus pés estejam na terra e os seus olhos lá do trono, nada escapa do seu olho, porque quando ele olha para a face da terra, a lupa da visão é tão forte que ele enxerga os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. A Bíblia vai nos dizer que então Deus vai levantar e vai enviar um profeta chamado Natã para repreender a Davi. Eu não queria ser Natã, porque imagine você ir repreender um rei a qual era amado pelo seu povo, e o seu povo não sabia do seu pecado, acreditava mais no rei do que dos outros. Eu não queria ser Natã. A Bíblia vai nos dizer que Deus vai dar estratégia para Natã. Natã não vai chegar falando: você pecou, se conserte, senão você morre, senão. Natã não chegou assim. Natã, com a estratégia de Deus, ele chegou diante do rei e falou: ó rei, é sabido que entre o teu reino há um homem rico, a qual, fazendo uma festa, ele pegou o único cordeiro de um homem pobre, a única coisa que um homem pobre tinha,
Ele pegou o cordeiro que era amamentado desde quando tinha nascido, que comia da prata do seu Criador e que também bebia do cálice do seu Criador. E é sabido que esse homem rico pegou esta única ovelha dele e matou perante os seus olhos para servir a uma outra pessoa. Davi, como estava sem as visões espirituais, no olhar humano, sem a inteligência de Deus, se ele tivesse com a inteligência de Deus, talvez ele teria dito: traga-me até mim este homem, para que eu pergunte o porquê ele fez isso, o porquê ele matou a única ovelha que se havia numa família pobre. Mas não, Davi, sem sabedoria, porque estava cego nos olhos carnais, sem a direção de Deus, vai falar astuciamente: este homem é digno de morte, que pague este homem pelo seu erro 4 vezes mais, ou seja, quadruplicado. Aí Natã vai virar e vai falar: és tu este homem, ó rei. E Davi vai ser consumido pelo quebrantamento de Deus. A presença de Deus vai ser tão grande que ele vai reconhecer o seu erro e ele vai dizer uma única palavra: pequei. E vai se ajeitar no seu trono e ficar de cabeça baixa. E a Bíblia vai nos dizer que Natã vai repreender Davi na cara dura. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Na minha opinião, Natã fez certo, porque tem uma palavra que o próprio Jesus disse: que se o seu irmão pecar, se você vê o seu irmão pecar, não espalha, não faça contenda, mas vai até ele e repreende-o, porque se ele aceitar, você ganhou ele. Se ele aceitar, você ganhou ele. Olha a importância de você saber falar com uma alma. A importância de você saber falar com uma alma. Porque muitas das vezes hoje, igreja, é muito fácil nós chegar e expor os pecados e ser o tal certinho. Mas quando você é guiado por Deus, você não está sendo o tal certinho. Você somente está falando para ele viver a palavra. Porque na palavra não fala para ele adulterar, na palavra não fala para ele pecar. Você somente está ensinando a palavra, que se ele aceitar, você ganhou uma alma. A Bíblia vai nos dizer que então Natã ali vai ser tomado por Deus, e ele vai falar coisas que servem para uma pregação de mais ou menos umas 5 horas, mais uma pregação para pastores administrar, porque é uma pregação muito forte e dura, e que somente o cargo de pastor pode falar. E a Bíblia vai nos dizer quantas vezes que este homem, que Davi falou, deveria pagar pelo seu erro 4 vezes, né? Quadruplicado. Grava bem esse número. A Bíblia vai nos dizer que Deus vai pegar a própria palavra de Davi e 4 vezes que ele falou que pague este homem pelo seu erro 4 vezes. E Deus vai ceifar 4 filhos de Davi. Dos 20 filhos que Davi tinha, Deus vai ceifar 4. 3 vão ser fisicamente e 1 vai ser emocionalmente. Aí eu te levo a pensar em outra questão agora. Muitas das vezes não vigiamos a nossa boca e falamos algo que não é lícito nos falar, e o Espírito Santo de Deus se afasta. E as coisas param para a gente. As portas se fecham, erguem-se muros de barreira, e as coisas começam a dar errado. Mas muitas das vezes
não é Deus que faz, mas é a nossa própria boca. Porque muitas das vezes a nossa própria boca pode impedir a nossa bênção de chegar. Porque a mesma boca que condena, ela também salva. A mesma boca. Então, muitas das vezes, é necessário ser silencioso e ouvir do que ser barulhento e falar. E falar sem prestar atenção nas palavras. Porque quando você fala sem o direcionamento de Deus, sem já ter ouvido aquilo que Deus, ou até mesmo o homem carnal na terra quer falar, você fala asneiras, coisas que até mesmo se voltam contra você. Por isso que é lícito ter a direção do Espírito Santo de Deus. Porque se Davi tivesse orado e tivesse na direção do Espírito Santo de Deus, ao invés de ficar, olha, vou até mudar a história, ao invés dele ficar no seu palácio e subir, ele poderia ir orar, pelejar espiritualmente, ou ele poderia ir até a guerra, pelejar também carnalmente. Mas Davi não, ficou deitado. E a Bíblia vai nos dizer, igreja, que Deus vai começar a tocar nos de Davi. E Davi vai reconhecer que foi Deus e que está sendo Deus tirando e recolhendo os seus. Porque Davi, ele ouviu o que o profeta Natan tinha a dizer. E o profeta Natan disse aquilo que Deus tinha de falar com Davi. Só para os irmãos terem uma ideia de quão duro foi a palavra que Deus tratou com Davi. Tem uma parte que fala bem assim: se você tivesse me pedido, eu não te daria? Por que você não me pediu? Por acaso alguma vez te neguei eu, Davi, alguma coisa que não me pediste? Ponharei eu o seu pecado, e ele será visto abaixo dos céus, sobre toda Jerusalém ele será visto, e o seu pecado que estava no oculto será revelado. Foi a palavra de Deus. E Deus vai começar a tocar nos de Davi. E a Bíblia vai nos dizer que o primeiro que Deus vai recolher vai ser ali, eu vou correr um pouco por causa do horário, vai ser ali o primeiro filho de Betseba, o filho a qual seria de Davi. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele pegou uma enfermidade, a qual Davi sabia que era Deus. E Davi ali vai orar 7 dias, 7 noites, ele vai consagrar, e ele vai tirar, antes dele começar a orar, um costume de antigamente, era se quebrantar de espírito e de carne perante Deus. Porque eles não só se quebrantavam de espírito, mas como também os reis tiravam a coroa, a túnica de rei, vestia a sacola, o pano de saco, a cinza de carvão, e ficava com o rosto em pó orando para Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Davi vai orar 7 dias, 7 noites, e a cada dia ele vai ter uma notícia de como estava o seu filho. Mas se ele sabia que o filho dele ia ser recolhido, por que ele orava? Porque ele estava tentando buscar a misericórdia de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que, tendo se cumprido os 7 dias que ele estava orando, os seus servos vão vir até Davi e não vão conseguir falar até Davi. Não vão conseguir falar o que aconteceu. E Davi, lendo a sua espessura facial, vai saber o que aconteceu. E vai dizer: o menino morreu. Não é? Sim, mestre, o menino morreu. Davi vai trocar as suas túnicas,
vai pôr a coroa, vai mudar o semblante.